Bom dia a todos, que o amor de Jesus, da sua mãe Maria Santíssima, possam nos amparar nas reflexões dessa manhã, que possamos conseguir extrair do seu Evangelho sublime de amor o que necessitamos para o dia a dia. Para começar sempre, vamos fazer nossa oração, fechar nossos olhos. Amado Jesus, mentores espirituais desta casa, agradecemos este momento de estarmos reunidos em uma só família, que possamos compreender tudo o que for falado neste momento, para que possamos procurar sermos pessoas mais meigas, mais pacíficas, mais amigas, e que o amor de Jesus e de Maria Santíssima possa estar sempre em nosso caminho. Que assim seja. Como a gente sempre faz em todas as palestras, a gente lê uma parte de um livro. E hoje, em especial, eu vou ler há 2000 anos. Normalmente, quando a gente fala deste livro, as pessoas lembram da conversa de Públio Lentulus, que é o Emmanuel, né, que na época do Chico trabalhou com ele, seu mentor, mas na época de Jesus ele foi o senador Públio Lentulus. E todos lembram da conversa inesquecível que ele teve, né, quando ele encontra com Jesus e tem a conversa que poderia ter mudado a sua vida. E só rapidinho para eu começar a leitura, igual eu disse, Públio Lentulus é um senador romano na época de Jesus, que era casada com Lívia, sua esposa Lívia. E Públio Lentulus, ao procurar Jesus a pedido da sua esposa Lívia, porque sua filha Flávia estava com lepra, e ele não acreditava em Jesus. A sua esposa sim, graças à sua amiga e escrava Ana, que falava muito de Jesus com Lívia. E sem mais eles terem, na época procuraram todos os médicos, todas as condições possíveis, e não conseguiram a cura da sua filha Flávia. Então, depois de Públio Lentulus tentar tudo, um senador muito orgulhoso resolveu buscar Jesus na calada da noite. E ele encontra com Jesus, mas só que não é este ponto que eu quero contar hoje. Mas eu tinha que fazer essa introdução para a parte que eu vou narrar para vocês, porque ao Públio Lentulus encontrar com Jesus, Jesus diz assim: eu sei porque você veio, senador, atrás de mim. A sua filha Flávia já está curada, porém não por causa do seu pedido, porque ainda és muito orgulhoso e arrogante, mas sua filha Flávia já está curada pelo amor da sua esposa Lívia. E eu quero ler aqui o encontro de Lívia com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a passagem que eu gostaria de trazer para hoje, que vai falar do amar ao próximo como a si mesmo, que é o capítulo de hoje. Lívia, como eu disse, esposa de Públio Lentulus, ficou 25 anos morando com Públio Lentulus, após ser acusada de uma traição que ela não tinha cometido. Traição essa que Públio Lentulus desconfiava por causa de Fúlvia, que era irmã de Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos. E Fúlvia era casada com a tia de Públio Lentulus. Por isso que ao ler a história, eu não vou dar aqui o spoiler, mas acredito que a maioria já leu, Pôncio Pilatos teve contato diretamente com Públio Lentulus. Então sabemos que o senador Públio Lentulus, que tinha mais poder que Pôncio Pilatos, poderia ter intervido a favor do Cristo. Mas a parte que eu queria contar era de Flávia, porque após ela ser acusada de um adultério, ela fica 25 anos morando com o senador romano. Ele o proibiu de educar a sua filha, não dirigia a palavra com ela, e ela ficou fiel a ele, à casa, demonstrando este amor a um marido orgulhoso e ignorante. Vou ler a parte para nós aqui, para a gente começar as nossas reflexões. Gente, é uma passagem linda. Fala de Jesus, é Jesus falando, e aqui tem pérolas de amor e profecias para o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A história começa assim.
Depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos, Lívia já estava no mundo espiritual, tá bom, gente? Já tinha mais ou menos 2 semanas que ela estava no mundo espiritual. Reunidos naquela paisagem luminosa, se prepararam para receber a visita do Senhor, quando da sua divina presença na bucólica moldura da Galileia. Num dia de maravilhosa e indefinível beleza, em que uma claridade de cambiantes divinos entornava saboroso mel de alegria em todos os corações, descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes e, tomando a palavra naquele cenáculo de maravilhas, recordava suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. De modo algum se poderia traduzir fielmente na terra a beleza nova da sua palavra eterna, substância de todo o amor, de toda verdade e de toda vida. Mas constitui para nós um dever, neste esforço, lembrar a sua ilimitada sabedoria, ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência sagrada de sua lição divina naquele momento inesquecível. Figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. A palavra do Mestre derramava-se no ádito das almas, com sonoridades profundas e misteriosas, enquanto de seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. Vinde a mim, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da Boa Nova. Porque não alimentastes outra aspiração no mundo, senão a de procurar no reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora como a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios, para consolidar nas almas a doutrina da redenção, será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os tempos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula do deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações, na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-a ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este
eclipse da evolução de meus pensamentos. Nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas, tresmalhadas do aprisco. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados. Como outrora, entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Em nome de Deus Todo-Poderoso, meu Pai e vosso Pai, regozijo-me aqui convosco pelos galardões espirituais que conquistastes no meu reino de paz, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras, com os vossos sacrifícios abençoados e com as vossas renúncias purificadoras. Numerosos missionários de minha doutrina ainda tombarão, exânimes, na arena da impiedade, mas hão de constituir convosco a caravana apostólica, que nunca mais se dissolverá, amparando todos os trabalhadores que perseverarem até o fim no longo caminho da salvação das almas. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, por meio de vossas lições, que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus instintos, os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão, no instante oportuno, em tempestades de lágrimas na face escura da terra, e então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários: ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas, transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros, reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento, e quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para um mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. A voz do Mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse
qual baliza divina no seu amor, no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Terminando a exposição de suas profecias augustas, na figura sublimada elevava-se às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, de mistura aos sons de melodias divinas e incomparáveis, invadia aqueles domínios espirituais com as tonalidades cariciosas das safiras terrestres. Todos os presentes, genuflexos na sua doce emoção, choravam de reconhecimento e alegria, enchendo-se de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhe competia levar a efeito no curso incessante dos séculos. Flores de maravilhoso azul celeste choviam do alto sobre todas as frontes, desfazendo-se todavia ao tocarem nas delicadas substâncias que formavam o solo daquela paisagem de soberana harmonia, como se fossem lírios fluídicos de perfumada neblina. Lívia chorava de comoção indefinível, enquanto Simeão, com seus generosos ensinamentos, a instruía das novas missões de trabalho santificante que lhe aguardavam a dedicação no plano espiritual. Meu amigo, disse ela entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas radiosas e imortais. As agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas radiosas e imortais. Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça. E continua, gente, essa obra maravilhosa de ensinamentos evangélicos que nos faz refletir ao que nos aguarda. E depois dessa leitura do Divino Mestre falando para nós, tocando o nosso coração, a gente vai entrar na palestra, que é o capítulo 11, Amai ao próximo como a si mesmo. E o título é o maior mandamento. Olha só, gente, o maior mandamento é o mais importante. E está no Novo Testamento, em Mateus 22, do item 34 a 40. E a fala é: os fariseus, tendo ouvido falar que Jesus fez calar os saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, disse: Rabi, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, eu vos dou agora: amarás ao próximo como a si mesmo. E neste mandamento, está toda a lei e os profetas. Tudo que nós podemos buscar neste planeta se resume em amar ao próximo como a si mesmo. E aí a gente entende a pedagogia espírita. Lembrando, gente, que a melhor religião que existe é aquela que faz um homem ser melhor. Lembrando sempre disso, que a doutrina espírita é um dos caminhos que leva até o Cristo. Mas essa pedagogia espírita que nos prepara o entendimento do Evangelho de Jesus, tira o véu da letra e com isso a gente vai se libertando. Não foi à toa que começamos estudando há semanas atrás, Bem-aventurados aflitos, nos explicando o ensinamento, a importância e a pedagogia, por que não, das dores em nossas vidas, dos sofrimentos, daqueles parentes difíceis, dos reveses financeiros. Aí depois vem o capítulo 6, o Cristo Consolador, que vem falar do Cristo conosco. Olha o que ele nos promete. Aí depois vem o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, que ele veio explicar, que ele enviou para nós a humildade. Como eu amar o próximo como a mim mesmo sem ser humilde? É impossível, gente. E depois, bem-aventurado os puros de coração,
que é o capítulo 8. Como a gente não entender, como a gente não compreender que é com a simplicidade do capítulo 7, que temos que ser humildes, e do capítulo 8, que temos que ser simples. E humildade e simplicidade, gente, não tem a ver com pobreza e sujeira, tem a ver com amor no coração. Aí a gente adentra no capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque se eu não for simples, se eu não for humilde, como eu serei manso e pacífico? E aí eu vou entender o significado do capítulo 10, que é bem-aventurados os misericordiosos, e aí chegar no capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo. E é o que está faltando em nosso planeta nos dias de hoje. O que estamos vendo é simplesmente falta de amor. Mas, infelizmente, nós já ouvimos falar muito isso em amor e perdão, mas nos falta a compreensão. Por isso o entendimento, por isso compreender que doutrina evangélica é ciência, filosofia e religião. Por isso que a gente tem que buscar ler as obras. No caso dessa obra que eu trouxe hoje, há 2000 anos, se eu não me engano, eu não sei se foi a segunda ou terceira vez que eu tive o prazer de lê-la. Gente, é como se eu não tivesse lido. Como que vão surgindo, vão aparecendo ensinamentos. E na hora que eu falei Simeão aqui, gente, Simeão era o tio de Ana, aquela escrava que eu comentei, que deu a sua vida para salvar Lívia e Ana. E foi recebido pelo mestre, era um pregador. Quando a gente vai vendo na história que amor, que falta a gente entender o significado de amor. Amor é um sentimento e amar é o sentimento em ação. É isso que está faltando para nós no cotidiano. Compreender. Por que, gente, tanta raiva no coração? Por que a gente está deixando se levar pelos problemas no cotidiano? Por que a gente tem esquecido dos ensinamentos do Cristo? Por que nós vamos achar que somos as pessoas mais infelizes do mundo? Porque temos algum ente querido que está nos dando problema? Filho, pai, marido, tio, por quê? Aí vem a beleza de estudar a doutrina espírita nas suas obras subsidiárias, igual a essa de Francisco de Paula Cândido Xavier, que nos explica, por exemplo, por que nós temos às vezes um marido difícil, uma mulher difícil, um filho difícil, ou talvez o difícil somos nós. Porque a doutrina espírita veio para acabar com a morte. A morte não existe. A doutrina espírita veio para explicar que neste mundo de provas e expiações, na hierarquia espírita, no capítulo 3 do Evangelho, é a oportunidade de resgatarmos os nossos equívocos. Se não existe a morte, então não existe o inferno. Ninguém vai para o inferno eterno, porém existe a justiça divina. E aí que entra amar ao próximo como a si mesmo. Porque enquanto eu não aprender a amar ao próximo, eu não vou subir na hierarquia da vida, nas várias moradas na casa de meu pai. Eu não vou. E se aquele filho ou aquele parente estar difícil em minha vida, é porque em outras oportunidades eu não fui bom, eu não fui legal com algumas pessoas. Eu cometi alguns equívocos. Eu induzi alguém a se perder nos vícios das drogas e do álcool, que é uma droga lícita. Ou induzir alguém ao suicídio. Quem não conhece a história de Divaldo Pereira Franco? Já assistiu o filme dele? 400 anos que Divaldo esperou para conseguir o perdão de um espírito que ele induziu ao suicídio. Que ele induziu. Em todas as nossas dificuldades, vamos lembrar que é oportunidade de ascensão ao Pai. É a única forma que nós temos de nos libertarmos. Eu vou passar aqui um vídeo bem rapidinho do filme do Divaldo Franco, que é uma conversa de Joana de Ângeles com o Divaldo. Para quem está assistindo no Instagram, depois eu vou ler 4 pérolas aqui, que é um vídeo muito rapidinho, para a gente entender a importância de assistir um filme com o coração aberto, porque este filme são 2 horas de filme, 2 horas. E em 50 segundos do vídeo, nós vamos fazer um comentário rápido para ver a importância que é pegar uma obra religiosa, uma obra espírita e colocar na nossa vida.
Ô Léo, faça o favor, pode colocar o vídeo. Essa vida que eu vou ter que levar? Edvaldo, é essa vida que você vai ter que levar. Portanto, meu irmão, não procure na matéria uma solução que nunca vai se encontrar. A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo e nunca mais encontrarás a depressão. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Essa vida que eu vou ter que levar. Gente, 50 segundos que dura este vídeo. E eu separei 4 falas de Joana de Ângeles. Olha só. Não procures na matéria solução que nunca vais encontrar. E nós estamos querendo a cura neste planeta. Nós estamos querendo a tranquilidade e o equilíbrio neste planeta. Preocupado com as vaidades humanas, perdendo horas e horas em Instagram, em rede social, em Facebook, revista Caras, querendo ficar sabendo da notícia das pessoas, de famosos. O que eu vou ganhar com isso? O que isso vai ajudar na educação do meu filho? O que isso vai fazer para eu ser uma pessoa melhor, mais amiga, sendo que entes dentro da minha casa, perto de mim, estão precisando de ser amado? Outra frase de Joana de Ângeles. Olha só, a única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. Lembrando que Divaldo sofria muito de aflição e de depressão, tentou o suicídio. A única coisa que vai preencher teu vazio é a caridade. É daí, da caridade, que vai vir a tua felicidade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos mensageiros do Senhor: qual o significado da palavra caridade conforme entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade que Joana fala para o Divaldo. E quem é benevolente para o próximo? O próximo é aquele mais próximo de mim. Quem é indulgente, que compreende que o outro vai errar porque nós erramos, porque nosso telhado é de vidro muito fino, vai conseguir o perdão. E aí vai encontrar a verdadeira felicidade que podemos encontrar neste planeta. Planeta escola, gente, muito rápido. Compare, imagina, bilhares de anos, com 70, 80 anos aqui, não é nada, é um piscar de olhos. O que está faltando para nós aqui na Terra é mudarmos o foco sobre a vida. Aí nós encontraremos a verdadeira felicidade. Outra fala de Joana. Aprenda a servir o teu próximo. Aprenda a amar teu próximo. E, olha a pérola, para acabar com todos os consultórios terapêuticos e médicos. Aprenda a servir o teu próximo e nunca mais encontrará a depressão. Nunca mais encontrará a depressão. Porque quem ama não sofre. Não sofre no sentido de ficar para baixo, mas sofre sim, como Jesus chorava às vezes, de ver os seus filhos, os seus irmãos se perdendo nos vícios da terra. Servir ao próximo, gente, cura a depressão. Isso já é pedido por muitos profissionais, muitos profissionais. Quem aqui já teve oportunidade de ir no asilo aqui, visitar aqueles velhinhos queridos? Passou ali meia hora e não saiu dali revigorado. Isso é remédio. Quem não vai ter vergonha de reclamar dos seus problemas ao adentrar no asilo e ver aqueles velhinhos abandonados e sorrindo e felizes por um abraço uma vez por mês, que não esquece o nosso nome, que nos abraça.
Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Se eu dedico a amar ao próximo, eu não tenho tempo para chorar, para reclamar. Gente, não quer dizer que nós vamos ter momentos de aflições, de sofrimento aqui na terra. Claro que vamos ter. Mas quando a gente sabe, tem certeza que é passageiro, essa dor passa rápido. A gente não deixa a dor tomar conta da gente e a gente não entra naquela vibe de coitadinho e de sofrimento por dias, meses. Meses sofrendo. Porque às vezes um marido fez uma colocação com a esposa que não deveria, ou que um filho fez algo que não era da maneira. Gente, a minha esposa, ela está minha mulher nessa encarnação, a minha filha está minha filha, não é minha. Já fomos casados em várias existências, já tivemos vários pais. Pai, mãe, irmão, são espíritos afins. Jesus falou que em sua morada, um só rebanho, um só pastor. Todos nós somos irmãos, mas por causa do nosso apego possessivo, sempre com posse, a gente faz o mais próximo de nós sofrer, exigindo perfeição dentro do lar, achando ruim quando não lava uma louça, ou quando o marido chega cansado do trabalho às vezes e não ajuda em alguma tarefa, lembrando que as mulheres hoje trabalham muito mais do que os homens, que elas trabalham fora, em casa. Então nós homens devemos também ajudar, mas nunca cobrar. Nunca cobrar. Eu devo servir, mas não cobrar. Estou trabalhando muito. Estou trabalhando muito, por que você não me ajuda? Aonde que está a caridade? A caridade não é benevolência, indulgência e perdão das ofensas? E olha como que isso casa com o nosso Evangelho. No capítulo 6, no item 7, que o título é O Cristo Consolador, olha o que está escrito, gente. E fala que eu já li este Evangelho algumas vezes, algumas dezenas de vezes, porque para quem quer aprender tem que estudar. Então é ler, reler, reler, igual todos nós fazemos e fizemos na época que nós estudávamos. E olha o que está aqui, é ditado pelo Espírito de verdade. Uns acreditam que é o próprio Jesus, outros acreditam que é João Batista, e isto é irrelevante. Mas olha o que fala Jesus aqui, porque foi falado de Joana, do que nós comentamos aqui agora, que só a caridade, só o amor que vai trazer a paz, a felicidade. E olha o que diz aqui. Eu acredito que seja uma fala de Jesus, mas olha só. Eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Sou o médico das almas e vou trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são os meus filhos prediletos. Os meus filhos prediletos. E eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós sofredores e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Gente, aliviados e consolados, não curado, aliviados, porque a cura depende de cada um. Este é o esforço que nós temos que ter. Não existe milagre. Jesus mesmo ensinou, a tua fé te curou e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Se errar de novo, vai sofrer de novo. Então Jesus veio trazer o alívio e o consolo. Consolador prometido, doutrina espírita, seus ensinamentos, por que não? Consola as palavras do Evangelho, do Novo Testamento, por que não? Consolo, alívio, amar ao próximo como a si mesmo. E aqui tem uma pérola que vai muito com o que Joana falou, que eu acredito que seja do Mestre, mas um espírito de luz com certeza. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Procure na caridade.
É na caridade que nós vamos encontrar o consolo e a paz de espírito. Estamos passando por momentos turbulentos, né? Agora, né, o Haiti, o Afeganistão, nossos irmãos sofrendo. Vai adiantar nós entrarmos numa vibe de sofrimento, xingando governos de fora, para demonstrar que somos caridosos, que somos bonzinhos, que somos bons? Vai adiantar entrar numa vibe dessa? Ou fazer prece o tempo inteiro para todos, para essas pessoas, olhar para dentro de nós, o que eu posso melhorar, o que eu devo fazer, orar para as pessoas, amar o próximo como a si mesmo, porque muitas das vezes a ajuda será ou silêncio ou oração. Quem dera se a palavra, para quem não quer ouvir, adiantasse alguma coisa. Vocês estão aqui porque vocês querem ouvir algo novo. O coração de cada um vai ser tocado de uma maneira. Agora, quando eu não quero, não adianta. Não adianta. Eu tenho que estar aberto, eu tenho que estar pronto para receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, eu vou fazer uma leitura para abrir a porta para a próxima palavra, que é da nossa irmã Eva. Não é que ela vai começar por aqui, não. É porque ela vai falar de um capítulo importantíssimo semana que vem. Por quê? Porque amar ao próximo como a si mesmo. Então eu posso achar aquele que está mais próximo de mim. Mas vai um pouco além. O capítulo 12 é: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Esta é a verdadeira caridade. Eu vou fazer a leitura para deixar para a Eva continuar semana que vem da sua maneira e vamos passar para a segunda parte. É o item 14 do capítulo 11. Amai o próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. Volto a repetir, faz parte do capítulo de hoje, mas é uma introdução para o capítulo de semana que vem. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve haver uma fraternidade perfeita. Vós deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão dados o perdão e a misericórdia. Desde que se arrependam, serão dados o perdão e a misericórdia. Como para vós mesmos. Eu quero uma vida melhor, eu quero perdão, mas eu não perdoo o meu próximo. Como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Nós só sofremos, gente, porque a gente infringe a lei de Deus. Por isso que na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos mensageiros do Senhor: qual o significado da lei natural? E eles respondem: lei natural é a lei de Deus. É aquela que diz o que você pode e não pode fazer. E só quando o homem se afasta dela é infeliz. Gente, se a gente está sofrendo, de alguma forma nós saímos da lei de Deus. Exigir do próximo, falar mal das pessoas, perder tempo com coisas mesquinhas do mundo, isso nós estamos fugindo da sua lei. Por que trocar uma boa leitura de uma obra evangélica? Mais uma vez, repito, perdendo tempo nas redes sociais. Rede social, gente, é ótima ferramenta de trabalho e divulgação do bem. Pornografia, vida das pessoas irão entrar em depressão. É da lei, porque a gente entra numa frequência muito baixa, muito baixa. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles, geralmente, não conhecem Deus como o conheceis, e lhe será pedido menos do que vós. Gente, quem ataca o outro, quem faz o outro sofrer, quem faz o mal, ainda não compreendeu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é digno de dó, de compaixão, de benevolência, de indulgência e de perdão das ofensas. Gostaria de agradecer aos nossos irmãos que acompanharam pelo Instagram, que nós vamos passar agora para a segunda parte, que são os passos coletivos.